Boa tarde, pessoal dos terceiros anos. Hoje a aula vai ser gravada, né? E eu vou fazer a correção da última atividade que eu passei sobre colonização espanhola na América. É uma forma didática de a gente aprender mais, né? Vamos lá, vou compartilhar aqui a atividade. Compartilhar a atividade. E vamos corrigir essas atividades, analisando cada questão, né? Essa primeira questão um pouco grande. Leia a seguir o texto. Um dos períodos da história do México mais riscados, apagados e emendados com a maior fúria tem sido da Nova Espanha. A Nova Espanha não se parece com o México pré-colombiano, nem com ao atual, e muito menos com a Espanha, embora tenha sido um território submetido à coroa espanhola. Então, vamos lá. Sobre a sociedade colonial construída em Nova Espanha, é correto afirmar. É bem interessante esse texto, que ele está falando que o México ele não né? A Nova Espanha ela não se parece nem com o México antes, no período pré-colombiano, nem com o México atual. Então, a sociedade colonial da Nova Espanha, que foi ali na região do México, né, região dos astecas, vamos às seguintes questões. Se apoiava, como na sociedade colonial brasileira, em uma visão bipolar entre senhores europeus de um lado e escravos africanos de outro, visto que os indígenas haviam sido quase absolutamente exterminados no processo de conquista por doenças ou pela violência do colonizador. Letra B. Se distinguia de outras sociedades coloniais, pois as diferenças sociais presentes nela eram de classe e não de cunho étnico. Não importava a cor da pele para a determinação de um lugar social, mas as posses de um indivíduo. Eu vou ver de questão a questão, pessoal. A letra A fala sobre, faz uma comparação com a América Portuguesa e diz que havia uma divisão bipolar entre senhores europeus e do outro lado escravos, né, africanos de outro. Na realidade, a sociedade espanhola ela teve algumas características que a diferenciaram da América Portuguesa, como, por exemplo, se criou uma elite local, que eram os crioulos, né, e que usou fartamente a mão de obra indígena, coisa que não aconteceu muito no Brasil. O Brasil usou fartamente a mão de obra africana. E os espanhóis ainda usaram a mita. A mita era um tipo de serviço prestado que já existia, por exemplo, entre os incas. Então, essa letra A, você já... É claro que nós podemos comparar a colonização espanhola com a portuguesa, mas devemos fazer os seguintes recortes ou as devidas diferenças, né? E aqui nós vamos ter essa diferença. E havia uma luta entre os colonos espanhóis que estavam aqui na América, que eram os crioulos, com aqueles europeus que viam que a coroa espanhola mandava para as colônias para fazer aquele trabalho administrativo. Havia uma certa querela entre eles, né? Além disso. E além do uso farto da mão de obra indígena, coisa que não aconteceu muito na colonização portuguesa. Então, aqui você já descartaria essa letra A. Letra B. Se distinguia de outras sociedades coloniais, pois as diferenças sociais presentes nela eram de classe e não de cunho étnico. Claro que era de cunho étnico, pessoal, e na escala dessa questão étnica estava no topo o homem branco, de certa forma. Não importava a cor da pele para a determinação do lugar social. Com certeza, o lugar social, de certa forma, determinava, sim. Enfim, você não ia ver um africano ou indígena no topo da cadeia da
da elite colonial. Então, não é a letra B, é a letra C. Se tratava, como em outras sociedades coloniais, de uma sociedade de superiores e de inferiores, que, entretanto, reconhecia os mestiços, filhos de senhores brancos com mulheres indígenas, como fazendo parte da elite política local, sendo chamados crioulos. Olhe bem, pessoal, na realidade, os mestiços eram filhos de espanhóis, né, aqui, que nasciam aqui na América. Os mestiços mesmo, como em outras sociedades locais coloniais, na realidade, os mestiços eles não eram colocados na elite. Os mestiços eles não eram incluídos na elite. Então, também a letra C não. Letra D. Recaíam exclusivamente os privilégios da sociedade colonial sobre a minoria branca, que apresentava, contudo, uma divisão interna entre aqueles brancos nascidos na Europa, ocupantes dos cargos de nível superior, e aqueles nascidos na América, ocupantes de posições claramente secundárias na hierarquia social. Aí tem a questão dessa dicotomia entre crioulos e chapetones. Realmente a letra D, né? A letra E, se constituía uma sociedade com estrutura hierárquica bem clara, em cuja base se encontravam os grupos desprovidos de qualquer direitos sociais, índios e negros africanos, ambos trabalhando como escravos e sendo tratados exclusivamente como mercadoria, vendidos e comprados em grandes mercados nas principais cidades mexicanas. Pessoal, só era comprado dessa forma e vendido como mercadoria os africanos. Os indígenas, eles prestavam serviços, era uma servidão, como a mita, por exemplo, que era aquele serviço que, em determinada época, os indígenas tinham que fazer trabalhos, né, públicos, vamos dizer assim, mas não eram tratados como, né, como os escravos africanos. Então, a letra E também estaria errada. Então, vamos lá, seria a letra D. Vamos para a segunda questão. Segunda questão. Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492, com o navegador genovês Cristóvão Colombo no comando das naus. Entretanto, a colonização só tomou fôlego com a descoberta dos metais preciosos nas áreas das grandes civilizações pré-colombianas, principalmente depois das expedições de Hernán Cortés. A ação deste conquistador espanhol ocorreu sobre qual povo e em qual região do continente americano? Então, pessoal, o que é que acontece? O que é que acontece? Nós vimos que não só Cortés, como Pizarro, dentre outros, eles que eram os adelantados, eles fizeram esse trabalho de início da colonização até a coroa se aperceber que tinha riquezas aqui que podia investir e que podia explorar e colocar toda uma parada administrativa, né? Hernán Cortés foi um desses desbravadores que impôs, né, um controle, enfim, impôs uma matança, um domínio, né, a que povo, né? Nós sabemos que foram os astecas. E os astecas estavam em que região? Letra A, sobre os incas na região andina, aí foi Pizarro, sobre os astecas nos territórios onde hoje se localiza o México, não é isso? Sobre os maias, não foi porque até na região amazônica, essa está errada porque os maias se localizam na região do México, não da região amazônica. Os maias, quando os europeus chegaram, já eram uma civilização decadente. Sobre os tupi-guaranis na Bacia do Prata, não, porque na região aqui da América do Sul não foi uma região em que viviam os astecas. Então, vamos para a terceira questão. No século XVI, a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis, letra A, desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio do comércio. Então, essa letra A, pessoal, desestimulou a economia da metrópole, pelo contrário, cada vez mais que os adelantados, que os conquistadores, desbravadores, como Hernán Cortés e outros, iam adentrando, e principalmente depois que descobriram ouro, estimulou a economia da metrópole. E essa segunda parte, fim do monopólio, não, é aí que começa o monopólio. Nós vimos que
a riqueza ela escorria, vamos dizer assim, da América para a Espanha de forma tão concentrada e monopolizada que só tinham 4 portos aqui na América toda espanhola que poderiam mandar as mercadorias e metais preciosos, os metais preciosos, para a Espanha, e só tinha, se não me engano, 2 portos, o de Sevilha e o de Cádiz, que poderiam receber. Então, o monopólio, o controle era muito forte. Então, essa letra A, por si só, já está descartada. Letra B, contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena concentrada nas áreas de mineração. Realmente, os indígenas estavam concentrados nas áreas de mineração. Realmente, esse trabalho indígena foi reaproveitado pelos espanhóis, mas nós falarmos em crescimento demográfico indígena, claro que não, né, pessoal? Pelo contrário, os indígenas foram dizimados, né? Morreram ao fio da espada, morreram através de doenças trazidas pelos espanhóis, pela matança, enfim. Realmente, essa letra B, não houve esse crescimento demográfico, tanto é que teve um padre dominicano chamado Bartolomé de las Casas, que ele foi até a Espanha, ele estava aqui no meio, na América, né, no meio dos índios, e viu toda a atrocidade, foi até a Espanha acusar as pessoas que estavam fazendo um verdadeiro genocídio, né? Então, não é letra B. Letra C, eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a iniciativa privada. Na realidade, no início da colonização, quando os adelantados começaram a desbravar por conta própria, usando seus próprios recursos, era como se fosse a terceirização da colonização, da ocupação e da colonização. Porque a coroa não queria investir, colocar um aparato administrativo sem ter certeza que valeria a pena. Então, nesse primeiro momento, a gente pode dizer que foi uma terceirização a uma certa iniciativa privada. Mas logo após que a coroa percebeu, né, não eliminou a participação do Estado, pelo contrário, a participação do Estado se tornou enorme, se tornou grande, né, principalmente nos lucros obtidos, né, nessa região. Letra D, dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. De certa forma, essa questão D está dentro, né? Dizimou a população indígena, que era milhões, foi morrendo através de um processo genocida, e mexeu com a estrutura agrária, porque, claro, o carro-chefe da colonização espanhola era a extração de metais preciosos, que tiveram muito mais sorte do que a colonização portuguesa, porque quando chegaram aqui, já deram de cara com estruturas ou civilizações que já faziam um trabalho de técnico, né, de extração de metais preciosos. Mas também eles desenvolveram a agricultura, cana-de-açúcar e etc. e tal, e realmente eles destruíram, né, todo aquele conjunto agrário que existia antes da chegada deles. Então, aqui é a letra D. Impôs o domínio político e econômico dos crioulos. Não, essa aqui está fora. Então, aqui é a letra D, né? Então, vamos lá. Quarta questão. Leia o texto abaixo e responda posteriormente ao que é pedido. Então, vamos lá. Abre aspas. Nos anos de 1575 a 1600, Potosí produziu talvez a metade de toda a prata hispano-americana. Tal profusão de prata não teria vindo à tona sem a concomitante abundância de mercúrio de Huancavelica, que naqueles mesmos anos estava também produzindo como nunca havia feito. Outra estimulante para Potosí foi, claramente, a mão de obra barata fornecida através da mita de Toledo. Como indicado no texto, os espanhóis utilizaram um sistema de trabalho denominado mita, que consistia... Então, pessoal, havia o mercúrio, havia muita prata na região de Potosí, se eu não me engano, Potosí é na Bolívia, que era a região ali do Império Inca, e pode-se dizer que tinha prata como pedra. E aí, o que é que acontece? Os espanhóis, eles tiveram muita sorte porque eles já usaram um modelo de trabalho que já existia na América
dos incas, né, incaica, vamos dizer assim, que já existia entre os incas. Então, em que consistia, né, esse tipo de trabalho chamado mita, que facilitou muito a exploração dos metais preciosos? Letra A, no trabalho obrigatório e temporário, mobilizando mão de obra indígena, geralmente escolhida por sorteio entre as tribos, sendo deslocada para qualquer região da colônia. Então, já matamos a charada, pessoal. Letra A. Letra B, no emprego de tribos inteiras de indígenas, não. Era um trabalho temporário e as pessoas eram escolhidas, né? E os espanhóis usaram muito bem esse modelo, né, de trabalho que já existia no Império Inca. Letra C, no trabalho compulsório e permanente de escravos que chegava ao Porto de Toledo. Não, e esse trabalho não era feito por escravos africanos, esse trabalho era feito por indígenas, a chamada mita, que já existia no Império Inca. Os espanhóis só fizeram adaptar à sua vontade. Letra D, em contratos de servidão realizados entre espanhóis e astecas, claro que não. Isso, em um sistema de servidão por dívidas, também não. Era um trabalho que era pago com serviço, e esse serviço era feito nas minas. Então, a letra A. E a última questão, podemos dar conta boa e certa que, em 40 anos, pela tirania e ações diabólicas dos espanhóis, morreram injustamente mais de 12 milhões de pessoas. Quem disse isso foi Bartolomé de las Casas, como eu já falei, que era um padre, se não me engano, da ordem dominicana, que viveu aí entre o século XV e o século XVI, e ele foi até a Espanha, ele estava aqui na América fazendo o trabalho de catequese, foi até a Espanha para falar das atrocidades que aconteciam. E ele estimou, naquela época, imagine, que 12 milhões de pessoas, né, de indígenas, teriam perdido a vida aqui na América Espanhola. E aqui tem outra frase: a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. Pablo Neruda, 1904 a 1973. Pablo Neruda é um escritor peruano. Ele tem um livro muito famoso que já virou filme, não sei se vocês já leram, que é O Carteiro e o Poeta. Muito bom livro, eu li tem muito tempo, Carteiro e o Poeta. E ele vem dizendo o quê? Que a espada, a cruz, né? Ele vem falando que não só foi a espada, mas foi também a igreja, com esse processo de catequização, de imposição cultural e etc., também foi um dos fatores que matou a cultura, as pessoas que viviam aqui na América. E a fome, né, dizimaram a família selvagem. As duas frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta dos espanhóis durante a conquista da América. Pesquisas históricas recentes apontam outra causa, além da já indicada, que foi. Então, quando nós falamos de conquista da América, tanto por espanhóis como por portugueses e outras nações europeias, como ingleses, como, enfim, franceses e etc., a gente fala nesse fator da violência, né? Da violência que dizimou, que, enfim, do genocídio, por aí vai. A pergunta aqui está falando que as pesquisas recentes trazem outra questão que nós também já discutimos sobre ela. Outro fator que foi um fator que também fez com que milhares perdessem vidas aqui na América. Então, vamos lá. Letra A. A incapacidade das populações indígenas em se adaptar aos padrões culturais do colonizador. Claro que não, né, pessoal? Houve uma certa... houve uma aculturação, de certa forma, seja de forma de coação ou não, mas houve. O conflito entre populações indígenas rivais, estimulado pelos colonizadores, isso existiu, mas isso não é o fator, né, mais recente das pesquisas recentes. A passividade completa das populações indígenas, decorrente de suas crenças, a passividade completa não existiu. Se existiu em algum momento a passividade, foi mais uma forma que o indígena usou como anfitrião, como foi no caso do México, que
Montezuma II, ele deixou os espanhóis entrar porque ele foi um certo anfitrião, ele teve um contato amistoso, talvez ele achou que foi alguém enviado pelos deuses, né, pessoas com roupa, com cavalo, mas logo depois ele percebeu que não passavam de pessoas que queriam conquistar. Então, não houve passividade. Se houve em algum momento, foi mais um tipo de acolhimento, né, das pessoas que estavam chegando, para logo depois descobrir que eram pessoas que só queriam matar e roubar. D, a ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas? Claro que não, pessoal. Nós sabemos que astecas, incas, maias desenvolveram a agricultura e também os povos que viviam aqui na América do Sul, aqui no Brasil, apesar de não serem civilizações complexas, também desenvolviam a agricultura, ainda que fosse para subsistência. Letra E, a série de doenças trazidas pelos espanhóis, como a varíola, tifo, a gripe, para as quais as populações indígenas não possuem anticorpos. Essa questão aqui, ela fala que isso é pesquisa recente em relação às pesquisas que tinham anteriormente, né, pessoal? O que matou foi o quê? Foi a espada, foi a imposição que a religião fazia, também escravizando, etc. e tal. Mas essa das doenças, por quê? Muitas vezes as doenças elas imprimem um fator muito maior de mortalidade do que, por exemplo, a espada, né? E isso eu já disse também em outra aula. Então, a última questão é a letra E. Lembrando que a Espanha, depois que ela percebeu que tinha toda uma riqueza na América aqui, né, na região que ela conquistou, ela colocou todo o aparato administrativo, né, de vice-reinos, enfim, todo um aparato administrativo que nós já vimos, enfim. Então, essa é a correção, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou disponibilizar o resultado lá no Classroom, né, das questões. Um abraço a todos e boa aula para vocês.